Olá pessoal, tudo bem? Exortar ou exortação, qual o significado? Como você entende? Algum tempo atrás, muitas igrejas faziam um culto de doutrina, chamado culto de doutrina, igreja fechada, a porta era fechada, todo mundo ficava lá dentro e normalmente usava mais para falar sobre uso e costume do que realmente um culto de ensinamento. E muitas igrejas na época faziam isto, como hoje também algumas ainda fazem, nas terça-feiras, o chamado culto de doutrina, onde vem mais uso e costume do que o ensinamento. E eu me lembro de uma certa feita que o meu pastor, ao quem eu admiro muito, né? Deus já o tem para si, mas é uma pessoa que me deixou assim um legado muito grande. E eu me lembro que ele vendo que as mulheres elas tinham uma saia com corte, todas eram obrigadas a usar somente saia. E para poder subir ao ônibus ou escada, elas iam aumentando o corte da saia delas. E o pastor, vendo isso, ele decidiu que todas as mulheres deveriam costurar a saia. Algumas se queixaram, poxa, mas como é que a gente vai subir o ônibus, pai, é ônibus alto? E aí a esposa do pastor levantou e falou, tudo bem, então todas as mulheres vão costurar o corte da saia, que era chamado o racho da saia, e os homens vão ter que costurar o corte, porque o paletó nosso tinha também uma abertura, que era o chamado racho do paletó, e falaram, vocês vão ter que costurar o paletó, e ninguém mais vai ficar com racho nem na saia, nem no paletó. O pastor, meio sem graça, falou, tá bom, então assim seja. Eu pensei comigo, puxa vida, por que o pastor foi mexer com isso? No fim sobrou até pra gente, mas enfim, vocês veem que realmente era mais assim, costumes do que o ensinamento. E normalmente quando acabava os cultos, como é hoje também, o pessoal dizia, nossa, hoje o pastor exortou, hein? Hoje o pastor deu uma exortada, hoje o pastor, e até hoje quando um pastor, um pregador, ele prega mais sobre assim, nessa linha de uso e costume, de atacar, de falar, aquela coisa toda, sempre tem aquele irmão, né? Aquele velho provérbios, fala Deus, eita Deus que fala, aquela coisa toda, e quando acaba o culto as pessoas, eita, hoje Deus exortou, hein? Hoje Deus deu uma exortada na igreja, mas eu pergunto, o que é exortar? Será que é isso mesmo? É descer a lenha no irmão, na irmã? Será que isso é culto de exortação? É isso mesmo? Ou é a chamada palavra de exortação? Tem significado? Bom, para você entender, eu vou ler alguns versículos para que você possa ficar mais atento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 diz, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Persiste em ler, exortar e ensinar. Tito 2,15 diz, fala disto e exorta e repreende. Alguns podem falar, mas exortar e repreender. Então, eu concordo, mas será que é só repreender? Porque Timóteo 4,3 diz, procura ler, exortar e ensinar. Tito 2,15 fala disto, exorta e repreende. Se exortar é só repreender, por que Tito fala para exortar e também repreender? E faz isso com autoridade. Na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma Bíblia atualizada, eu uso mais para estudo, para ministrar eu uso a estudo de Pentecostal de 95, para mim é a melhor tradução, para mim, né? A nova tradução da linguagem de hoje chega a dizer, use a sua autoridade para animar e repreender. Quando a João Ferreira de Almeida fala exortar e repreender, a nova tradução de hoje fala animar e repreender. Hebreus 3:13 diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Aí na nova tradução na linguagem de hoje fala, animem uns aos outros. Você consegue imaginar, se eu fosse ler assim, ó, antes, desce a lenha, manda o chicote, repreende uns aos outros todos os dias. Dá para imaginar essa aplicação nesse versículo dessa forma? Eu não consigo imaginar. Então é bom a gente refletir bem sobre isso. 1 Pedro 3,1 chega a dizer, amados, escrevo-vos esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação nessas cartas, o vosso ânimo sincero. Como que alguém vai despertar alguém com ânimo sincero só descendo a lenha?
Como que nós vamos aplicar exortar só repreendendo, descendo a lenha? Se ele fala, amados, escrevo-vos essa segunda carta, as quais desperto com exortação. Na nova tradução da linguagem de hoje chega a dizer, procuro despertar pensamentos novos na mente de vocês. Procuro despertar pensamentos novos, para que vocês possam, com muito ânimo, entender. Então, a palavra exortar, entrando agora no dicionário bíblico e no dicionário Aurélio, no secular, no Google, conclui-se o seguinte, que a palavra exortar, no dicionário bíblico, chega a dizer aconselhar, animar, encorajar, animar e estimular. Olha só que interessante. Pode-se dizer também no Aurélio persuadir, que é levar alguém a acreditar ou aceitar em alguma coisa, acreditar em alguma coisa, e admoestar, que é uma palavra de censurar e repreender. O que nós concluímos? Eu até mostro para vocês, quem é da minha época vai lembrar hoje, né? Muitos crentes de hoje nem conhecem, o famoso Dicionário Bíblico de Almeida. É daqui que eu tirei a conclusão de que exortar significa aconselhar, animar, encorajar, e ele chega a dizer que o verbo exortar, vamos aqui no verbo exortar, corresponde ao paracaléu, no grego. Quer dizer, não tem sentido de repreender. Se for buscar a etimologia no grego do exortar, não tem sentido em repreender. É claro que tem também o latim, mas a verdade é o seguinte, o que nós podemos entender? Que o exortar não é só repreender, descer a lenha e falar, e dar chicote, como algum, eita Deus que fala, não é isso não, queridos. Claro que algumas aplicações, se você for procurar exortai-vos, exortar, exorta, nós vamos, em algumas traduções, nós vamos até em algumas passagens bíblicas entender que realmente ali é uma repreensão, está falando realmente para repreender, mas o exortar é muito mais para poder aconselhar, animar e encorajar. Exortar cabe mais para nós entendermos, para nós podermos aconselhar, animar e encorajar. Este é o verdadeiro significado do exortar. Você está entendendo? Esse é o verdadeiro significado do exortar. Repito, aconselhar, animar e encorajar. É isso que nós devemos fazer nos dias de hoje, usando a palavra de exortação. Muitas pessoas precisam de ânimo, serem encorajadas, serem aconselhadas, e devemos aplicar a exortação principalmente nesse sentido. Você sabia disso? Eu sou o pastor Lúcio Duarte, do Ministério Resplandecer em Cristo. Você vai receber toda semana um vídeo com esse quadro muito importante. Se inscreva no meu canal e você vai ter esses ensinamentos simples, muito básico, mas muito importante para muitas pessoas. Você se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e com certeza vocês serão muito edificados e muito abençoados. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.